Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o professor Gesiel e nessa oportunidade gostaria de compartilhar com você algumas sugestões para a sua aula de escola bíblica da lição número 9, a necessidade de termos uma vida santa. Nós partimos do pressuposto de que cada professor, tem o domínio do assunto e estude o conteúdo e, claro, as nossas sugestões no sentido de incrementar alguma informação, alguma outra coisa que pode dinamizar a sua aula e torná-la ainda mais proveitosa e mais produtiva, Então, nessa oportunidade, eu desejo compartilhar com você o meu plano de ensino, de como que eu aplicaria esse tema na sala de aula. Então, como a temática trata da necessidade de termos uma vida santa, nós temos que entender que esse tema, ele sugere uma aplicabilidade de princípios para a nossa vida dentro de um determinado contexto aonde nós vivemos e nos relacionamos com outras pessoas, Então, a primeira coisa que nós, professores, temos que fazer diante de um tema deste é contextualizar o aluno dentro de sua realidade, ou seja, discutir o seu contexto para a partir daí então trabalhar a temática. Então, a primeira sugestão é que você faça uma abordagem, discuta alguns problemas, discuta alguns aspectos inerentes à vida atual, ao mundo contemporâneo, aos desafios que o cristão tem diante das inúmeras tentações, do declínio moral que a nossa sociedade está vivenciando, o aumento da pecaminosidade do nosso tempo, e é dentro desse contexto que nós estamos. Claro, nessa contextualização você pode trazer, por exemplo, estatísticas sobre o aumento de criminalidade, o aumento da prostituição, o aumento do uso de drogas, o aumento da violência doméstica e tantas outras coisas que são decorrentes do afastamento do homem de Deus. Então, você é livre para contextualizar a nossa realidade, o acadêmico, ou melhor, o aluno, dentro da realidade em que ele vive. Após essa contextualização, eu sugiro que você elabore perguntas para estimular os alunos a pensarem sobre o assunto. Jesus, em sua prática de ensino, ele estimulava os seus ouvintes sempre questionando eles acerca do que eles pensavam sobre os mais variados temas e os mais variados assuntos. Ao você fazer essas perguntas, esses questionamentos, você precisa permitir que os alunos tenham tempo para fazer suas colocações, e você também deve intervir de maneira muito sensível, muito sábia, para, digamos, essa dinâmica ela se tornar agradável, harmoniosa e sem atritos ou conflitos que venham talvez trazer algum tipo de desentendimento. Então, o professor, ao usar este método de questionar os alunos, ele deve ter uma sensibilidade muito grande para ouvir, saber filtrar bem as respostas e comentar sobre elas, sempre dirigindo, evidentemente, para uma resposta que possua base bíblica e base teórica. Então, considere, ouça o que os seus alunos têm a dizer, a expressar, e faça uso de suas colocações para enriquecer a sua aula e também, muitas vezes, diante das suas colocações, você também pode questioná-los o porquê que ele pensa assim, dessa maneira.
De que maneira que as questões podem ser elaboradas? Bem, as questões elas podem ser elaboradas a partir dos objetivos da nossa lição. Então nós temos aqui os objetivos que nós temos que atingir ao estudarmos essa lição. Então o primeiro objetivo que nós temos é conceituar a palavra santidade. O que é santidade, né? O segundo objetivo é mostrar a necessidade de nós termos uma vida santa. O terceiro objetivo é apontar para a possibilidade de termos uma vida santa. Então, a partir desses três objetivos, você pode levantar, né, questões, um questionamento, né, acerca desses objetivos. Então, por exemplo, no primeiro objetivo, que é conceituar santidade, você pode, por exemplo, fazer a seguinte pergunta: de que maneira você, né, aluno, define santidade? Ou como nós podemos definir santidade, né? Então, diante dessa pergunta, você vai ouvir talvez diferentes respostas, faça suas ponderações, seus comentários, né? Isso é muito importante para dinamizar a aula. O segundo objetivo é mostrar a necessidade de termos uma vida santa. Diante desse objetivo, você pode perguntar, por exemplo, por que é necessário que os servos de Deus tenham uma vida santa, né? E essa é uma pergunta muito importante na temática desta lição, porque o aluno ele vai pensar, né, essa questão a partir dele. Por que é necessário que eu tenha uma vida santa diante desse contexto, dessa realidade em que eu me encontro? O terceiro objetivo é apontar para a possibilidade de termos uma vida santa. Diante desse objetivo, você pode perguntar, por exemplo, é possível um cristão viver em santidade, vivendo em um mundo decaído e corrompido como o mundo atual? Novamente, você vai instigar, né, o seu aluno a olhar para ele mesmo, para suas relações, né, familiares, suas relações profissionais, suas relações sociais, e a partir desse olhar para essas múltiplas relações, é possível então ele se autoanalisar e ver de que maneira ele pode, né, buscar a santificação mesmo em meio a tantos desafios. Uma coisa importante a ser lembrado aqui é que essas perguntas que eu fiz, essas questões que eu elaborei, elas, digamos, são meu ponto de partida, mas o professor, você, né, é livre para elaborar as questões à sua maneira, desde que elas partam dos objetivos da lição. Isso é muito importante, que as questões, os questionamentos, eles de alguma maneira estejam ligados, né, associados, entrelaçados com os objetivos da lição, porque daí durante a lição você vai respondendo esses questionamentos e automaticamente você vai então atingindo os objetivos propostos na lição. Uma outra questão muito importante, né, é que você trabalhe, né, este assunto atentando para as palavras-chave, né? Por quê? Porque a clareza das ideias, elas dependem do bom entendimento do sentido e do significado das palavras. Então observe, né, no slide aqui, que nós temos, por exemplo, 3 palavras-chave que elas já estão contidas nos nossos objetivos, né? A primeira palavra-chave dessa lição é a santidade, santificação. A segunda palavra-chave é a necessidade e a terceira palavra-chave é a possibilidade. Então, essas são palavras-chave importantíssimas para você nortear a sua aula, nortear o seu plano e o desenvolvimento de sua aula, né? Então a santidade ela aponta para a separação para Deus, né? A necessidade ela aponta para aquilo que não se pode evitar, né? Se aproxima daquilo que é imposto, né? Exigido, ou seja, que é indispensável, e a santidade é algo necessário e indispensável
para um relacionamento efetivo e profundo com Deus, né? E também para que Ele venha nos usar de maneira poderosa neste mundo em que vivemos. A terceira palavra-chave trata da possibilidade, né? É possível ser santo em meio a este mundo, né? Então, a possibilidade ela é um substantivo que expressa a propriedade ou condição de alguma coisa que é possível, que pode ser, que pode acontecer. Então, observe bem, quando você contextualizou, né, o seu aluno diante dos vários aspectos deste mundo decaído, pecaminoso que nós vivemos, né, moralmente degradado, você vai perceber que você expôs ele diante de um quadro onde você o questiona sobre a possibilidade de ser santo, né? É possível, pode acontecer, né? Então, trabalhar as palavras-chave é importantíssimo para o clareamento das ideias, né? Então observe bem, as palavras-chave elas estão associadas aos objetivos e ter objetivos claros, né, é essencial para que o assunto ele venha ter, digamos, uma aplicação efetivada na vida dos nossos alunos. Então, eu vou discorrer brevemente nos nossos tópicos, né? Então, o primeiro tópico que nós temos nesta lição, que está aparecendo no slide aqui atrás, né? Trata-se da definição dos termos. Então, o primeiro ponto desse primeiro tópico trata da santidade de Deus. A santidade de Deus é absoluta. Isso quer dizer o seguinte: Deus nunca foi, Deus nunca será mais santo do que Ele é. Ou seja, Ele é absolutamente santo. Isso significa dizer que, independente e acima de qualquer coisa, Deus sempre será santo. Deus é absolutamente santo. Ele não depende de nada, de nenhuma coisa para ser santo. Ele é santo por Ele mesmo. E a sua santidade, né, é intocável, ou seja, é imutável, é plena, é absoluta. O segundo ponto desse tópico trata do significado da palavra santo. A palavra santo ela tem raiz no hebraico, né, que é kadash ou kadosh, né, que significa ser santo. Então, essa palavra, né, o kadash, o kadosh, ela se aplicava a tudo que era separado para uso comum, ou melhor, do uso comum para uso exclusivamente para Deus, né? Então, nesse caso, o que era separado para Deus, se nós olharmos lá no Antigo Testamento, havia utensílios, casas, o templo, pessoas. Essas coisas, em algum momento, elas eram consagradas e separadas para ser usadas exclusivamente por Deus e para Deus, né? Um outro termo muito importante acerca da santidade é que a santidade ela tem um caráter de exclusividade, né? Então, quando algo era separado para Deus, significava que aquilo passava a pertencer a Deus e também ser usado exclusivamente para Ele. A exclusividade, ela significa que alguma coisa pertence unicamente a uma única pessoa. E esse pertencimento, né, único, ele não é compartilhável e nem partilhável, ou seja, ele é exclusivo de Deus. Então, o termo santidade, ele tem esse teor de exclusividade, de pertencer unicamente a uma única pessoa, neste caso, Deus, né? O tópico 2 fala da necessidade de termos uma vida santa. Então, Israel, ele foi chamado por Deus em meio às nações, né,
à sua volta, ele foi separado por Deus para servir exclusivamente a ele. Deus chamou Israel com um propósito de cumprir o seu plano de salvação por meio de Israel. Para que esse plano se efetivasse, Deus separa o seu povo das demais nações, que eram, infelizmente, muito corrompidas, eram nações que estavam entregues à prostituição, à idolatria, a sacrifícios a deuses, a inúmeros deuses, inclusive sacrifícios humanos de crianças. Então Israel estava cercado por esses povos, essas nações que viviam à parte de Deus, totalmente entregues à sua natureza pecaminosa. E Deus então chama Israel, né, como um povo escolhido para viver conforme a sua lei, para desenvolver um estilo de vida, né, de acordo com a santidade de Deus. A igreja também, ela foi chamada por Deus, ela possui uma similaridade com Israel, né? Porque nós vivemos em um mundo que apresenta muitos problemas morais, a pecaminosidade vem aumentando intensivamente e nós, como igreja, somos chamados e separados por Deus para vivermos uma vida para Ele, para glorificá-lo, para servi-lo, né? Nós fomos chamados como igreja para ser sal e ser luz neste mundo, para fazermos a diferença e trazermos o reino de Deus, vivermos o reino de Deus aqui e agora. Portanto, a igreja, né, foi chamada para ser conforme servir, né, a Deus conforme a sua palavra, o seu querer, né? Existe também a necessidade de termos uma vida santa como uma exigência natural, ou seja, Deus chamou cada crente para viver em santidade. Assim como Ele é santo, Ele nos capacita por sua graça para que sejamos santos como Ele é. Então isso significa que não há como viver e andar com Deus e não participar de sua santidade. Porque a santidade de Deus, à medida que nós intensificamos nossa comunhão com Deus, nós somos santificados pela sua presença, pela sua graça, né? Então, a santificação, ela tem duas vias, né? Uma parte de Deus para o homem e a outra é uma predisposição humana para buscar a santificação. E isso que eu estou falando está no subsídio em PDF que você também pode consultar em nosso site. Está lá para você ler e compreender um pouquinho melhor dessa questão. Muito bem. O tópico 3 trata da possibilidade de termos uma vida santa, né? Então, quando falamos de possibilidade de termos uma vida santa, nós, como você pode ver aqui no slide, nós, por exemplo, falamos da santificação posicional, da santificação real, a santificação futura e um questionamento: é possível ser santo, né? Então, nesse slide aqui, nós temos um quadro falando sobre o processo de santificação. E esse quadro é muito importante que você use com os seus alunos para extrair algumas verdades muito importantes daqui. Quando nós falamos, por exemplo, de santificação posicional, nós estamos falando daquela santificação que ela ocorre no momento exato da conversão, né? Então observe no slide que na faixa de baixo nós temos ali escravos do pecado, né? Então, quem são os escravos do pecado? Quando a pessoa ainda não conheceu Cristo e não aceitou Cristo, né? Ela vive uma pseudo-liberdade de fazer tudo aquilo que a sua natureza decaída deseja e quer, contudo, ela se torna refém, né, desses atos pecaminosos e automaticamente se torna escrava do pecado, né? Agora, quando ela se converte, aí nós estamos falando de santidade posicional. No momento da conversão,
ela, ao aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, né, e reconhecer que o sangue derramado na cruz do Calvário é poderoso para santificá-la, ao aceitar essa verdade, essa pessoa é santificada, ou seja, ela é separada diante de Deus, né? Ou seja, esse tipo, a santificação posicional, ela fala de uma santificação imediata e instantânea a partir do momento em que a pessoa se converte a Deus. Aí nós entramos no segundo estágio do processo de santificação, que trata do crescimento em santidade. Observe ali que aí nós estamos falando da santificação real. O que é a santificação real? Nós falamos da santificação presente, atual e progressiva, né? E é interessante porque ela avança ou recua, ela se intensifica ou diminui, porque ela depende de nosso grau de entrega, de comunhão com Deus. Então é importante observar o slide, porque o Weingrund, que foi o idealizador desse quadro, ele fez a linha irregular. Você pode observar no slide que a linha ali da vida cristã, né, do crescimento de santidade, ela é irregular, porque ele diz que a santificação ela não é um processo contínuo, né? Ela é um processo que há momentos que nós avançamos, há momentos que nós paramos e muitas vezes até regredimos, né? Então, a vida cristã, né, é essa experiência de lidar com as tentações, de lidar com os desafios, de lidar com as nossas fraquezas, de lidar com os nossos pecados e constantemente estar buscando a santificação por meio da palavra de Deus, por meio da comunhão com o Espírito Santo, por meio do sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, né? Então essa é a santificação real, que ela está acontecendo enquanto nós estamos caminhando nesta terra com Cristo. Existe também a santificação futura, e o Weingrund ele chama de santificação perfeita, que é aquela que ocorre com a morte, né? É também denominada de glorificação. Por quê? Porque nesse estágio o nosso corpo não estará mais sob a influência e o domínio do pecado. Com a morte, então, o nosso espírito se liberta desse corpo, né, sujeito ao pecado, e ele passa então a viver a santidade plena, ou aqueles que forem arrebatados em Cristo ou por Jesus Cristo terão seus corpos transformados e glorificados à imagem dele, né? Então a santidade perfeita ela vem, né, apenas com a morte. Então a grande questão, né, é possível ser santo? É possível ser santo, né? Há três maneiras que nós podemos buscar viver em santidade. A primeira maneira é quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados e, confiantes no poder do sangue de Jesus Cristo, nós buscamos por misericórdia diante dele, nós somos perdoados e santificados pelo sangue de Jesus, né? Uma outra maneira de nós vivermos em santidade é permitirmos que o Espírito Santo santifique progressivamente a nossa vida e vivamos de maneira humilde e obediente diante de Deus. E a terceira maneira é quando nós observamos e meditamos na palavra de Deus para que nossa mente seja purificada pela palavra do Senhor. Então, estas foram algumas sugestões e, de certa maneira, um resumo da nossa lição e algumas orientações de que você pode estar aplicando em sua aula, né? É claro que cada professor tem a sua maneira de expor a sua aula, possui características que lhe são peculiares, mas acreditamos estar fornecendo algumas informações que poderão lhe ajudar. Com a graça de Deus, eu peço que você, né, aplique esses conhecimentos à sua aula, ao exercício, né, da docência aos teus alunos, que Deus entregou a você, e você tem grande responsabilidade diante de Deus de instruí-los para que eles possam viver uma vida cristã maravilhosa,
produtiva e que glorifique a Deus. Um forte abraço, que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Até lá!